Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores secretários de Estado, agradecer a presença, não obstante ter que sublinhar a circunstância inusitada de ouvirmos dois secretários de Estado quando a audição era para o secretário de Estado do Orçamento. A execução orçamental requer, obviamente, prudência, porque ainda estamos numa fase prematura. Sobretudo, em particular, no que se refere à despesa, pois vigorou até ao dia 31 de março um regime duodecimal que não reflete o complexo de medidas que estão no Orçamento de Estado 2016. Mas ainda assim, há alguns aspectos que podemos, desde já, extrapolar. Desde logo, que o déficit ajustado, tal como sublinha a OTAU, agravou-se. Agravou-se por comparação com o primeiro trimestre de 2015 em 277 milhões de euros, o que faz um déficit de 1.013 milhões de euros e é bom assinalar que este ajustamento já incorpora a linearização dos juros, cujo perfil interanual constituiu um dos argumentos maiúsculos aduzidos pelo Ministério das Finanças para justificar o desvio orçamental que se apresentava. A receita fiscal, por outro lado, ficou praticamente estagnada face ao período homólogo, circunstância que, contente com a previsão de crescimento que consta para o total do ano e que orça em 2,5%. E, portanto, aquilo que nós podemos objetivamente constatar é que a execução orçamental não está a correr da forma que o Governo esperava. Ou, pelo menos, não está a correr da forma que o Governo nos dizia que esperava. Veremos aqui alguns aspectos que são importantes. Desde logo, sabemos que a despesa vai aumentar, que a economia não está a dar sinais de reagir como o Governo previa e, por isso, sabemos ainda que, não obstante os desvios registados não serem significativos, não parece plausível que a expectativa de consolidação orçamental se venha a concretizar nos termos que o Governo afiançou. É importante, por isso, em relação à receita fiscal, tratar, já que os impostos indiretos constituem 50% da arrecadação fiscal prevista, da questão do IVA. O IVA, no cômputo global, corresponde a cerca de 16 mil milhões de euros. Uma fatia de 40%, e o cerne da discussão tem sido sobre o efeito dos reembolsos de IVA, que ascendem a 340 milhões de euros. Vamos aceitar a tese que o Governo formula, que em 2015 houve um atraso por função de alterações de normas administrativo-burocráticas e, por via disso, o reembolso de IVA foi significativo mais lento e, portanto, expurgando esse efeito e sufragando esse entendimento, ajustando por isso esse montante, ainda assim se assiste a um desvio significativo, pois o crescimento da receita de IVA é de 1,7%, quando a meta orçamental é de 8%. E sabemos bem como o comportamento do IVA funciona como um indicador avançado da dinâmica da economia e, por isso, esta síntese orçamental de discussão causa-nos as maiores dúvidas e perplexidades. Reparem que o IVA devia crescer a 8% e está a crescer a 1,7%. Acumula, pois, um desvio de 6,3%. E, porventura, este desvio será seguramente maior, porque a partir de julho, o que se verificará é uma redução significativa da arrecadação do IVA da restauração, que o Governo já previu em 175 milhões de euros e, portanto, com a conjugação destes dois efeitos, aquilo que verificamos é que já hoje, e com as previsões do futuro, sem contar com os efeitos nefastos que resultem da revisão em baixa, que têm sido amplamente sufragados por todos aqueles que fazem previsões a respeito da economia portuguesa, já temos hoje, em abril de 2016, após a conclusão da síntese orçamental do primeiro
trimestre, um desvio de 400 milhões de euros apenas nos impostos indiretos. Apenas nos impostos indiretos. Basta atentar também, porque aí também há desvio, na questão dos combustíveis. Há 6% de desvio na questão dos combustíveis. E, portanto, naqueles impostos indiretos que têm maior expressão e cujo contributo é mais, mas tem 6%, Sr. Deputado. Começando em fevereiro, começando em janeiro ou começando em março, o que interessa é o total acumulado, como o Sr. Deputado bem sabe. E, portanto, não interessa quando é que começou. O que interessa é a meta que o Governo estabeleceu. E a meta que o Governo estabeleceu é que há crescimentos significativos da receita fiscal. E esses crescimentos significativos da receita fiscal, no que versa os impostos indiretos, não estão a ser materializados. Nem os indícios da evolução da economia traduzem indiscutivelmente essa opção. Eu nem trato sequer na matéria dos impostos diretos, nem sequer dos efeitos, porque estamos a tratar de contabilidade pública, dos efeitos de antecipação que ainda assim estão traduzidos pelos fluxos de caixa na síntese orçamental do primeiro trimestre. Expurgando esses efeitos, metendo-os à parte, ainda assim, o que se verifica é um rombo orçamental significativo. Mas esse rombo orçamental significativo também nos diz outras coisas, ou pelo menos indicia outras coisas que são particularmente importantes. Indicia que a tese do choque de curto prazo é uma tese votada ao fracasso. O consumo privado não dispara nos termos em que o Governo proclamou. Porventura estagnará, subirá 2,4, 2,5, 2,6, ao mesmo ritmo que se verificava. O problema disto é que não só o consumo interno estagna, e bem, do nosso ponto de vista, como o investimento reduz substancialmente, tal qual foi atestado pelo Banco de Portugal, que corta em 75% o volume de investimento para este ano. E nós sabemos muito bem que podemos fantasiar a respeito da evolução macroeconómica e do cumprimento dos compromissos orçamentais. Mas sabemos melhor ainda que se não tivermos um caudal robusto e significativo de investimento, aquilo que se verificará é uma debacle da economia portuguesa que trará consequências severas nas contas públicas. E, portanto, para terminar, a pergunta que eu quero formular ao Sr. Secretário de Estado é muito clara. Sr. Secretário de Estado, perante estes indícios primeiros, ainda assim, já muito notórios e contundentes, o Sr. Secretário de Estado ainda... Terminarei, Sr. Presidente. Obrigado pela tolerância. O Sr. Secretário de Estado ainda acredita no quadro orçamental que tem pela frente? É capaz de dizer aqui que ainda acredita que não há desvios significativos e que este quadro orçamental é um quadro orçamental para manter? Sr. Secretário de Estado, olhe para mim, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.